Olá, amigos do canal. Boa tarde. Neto Lira fala com vocês. Estou aqui hoje, nessa tarde, conversando com Davi Maciel Filho. Davi, boa tarde, tudo bem? Como vai? Tudo bem, obrigado pela oportunidade. À disposição aí. Maravilha, Davi. Davi é empresário, a gente está prestando serviço para o Davi em uma das suas empresas, que é o CRIA, em Pouso Alegre. Convidei ele para sentar aqui com a gente no canal da EDS, para contar um pouquinho da experiência, a vida e um pouquinho também do seu dia a dia lá na sua empresa. Bom, Davi, o pessoal quer saber com quantos anos você começou a trabalhar, né? Como que foi seu início aí no dia a dia do trabalho? Comecei muito cedo. Comecei de 11 para 12 anos de idade. Minha tia é tabeliã, hoje em Pouso Alegre ainda, né? Mas na época ela era tabeliã e escrivã, né? O Poder Judiciário da época, né? Antes da mudança da Constituição de 88, nós estamos falando isso aí em 81 para 82, então o Poder Judiciário ele não tinha o extrajudiciário. Então o tabelião, né? Ele também tinha a parte de escrivania, né? Então trabalhava dentro do fórum, do lado de juízes, promotores, né? Então eu comecei trabalhando com 12 anos de idade no fórum em Pouso Alegre, né? Eu comecei batendo carimbo, reconhecimento de firma, autenticação, né? Levando processo para os juízes, pegando processo dos promotores, né? Fazendo carga dos processos para advogados. Então, trabalhava dentro do fórum em Pouso Alegre, que era ali no centro, né? Bem no centro, né? Que hoje é o biblioteca, né? Biblioteca municipal. Então, você é natural de Pouso Alegre? Natural de Caldas. De Caldas. Caldas é aqui, Poços de Caldas? Exatamente. Bem próximo, bem próximo. E você mudou para Pouso Alegre ainda menino? Tinha 6 para 7 anos. 7 anos. Aí, com 11, 12 anos, depois do primário, né, na época, né, então, quando eu fui para a quinta série, aí minha tia falou assim, não, vai estudar de manhã e trabalhar à tarde. E o fórum, na época, né, abria só após o almoço, era do meio-dia às 6. Então, eu acho que a próxima pergunta aqui, seria qual é a sua profissão de formação, eu acho que eu consigo adivinhar já pela sua história. Você fez direito, isso? Você então responda para a gente, sua formação, a profissão? Sou advogado, né? Iniciei faculdade em Pouso Alegre, na Faculdade de Direito Sul de Minas, e sou da turma de 91. E o que fez você interessar pela área de direito? Foi esse início de trabalho no fórum, assim, você gostou de ficar? Porque eu penso que advogado, né, tem que gostar muito de ler, participar muito de processos. Foi isso que te atraiu? Exatamente. Então, eu trabalhava já há muitos anos, né, com juízes, com promotores, com os advogados, né, e aí fiz faculdade, comecei em 87, faculdade formei em 91. Né. Naquela época eram só 4 anos, que você também tinha aos sábados, né, então eu fazia a faculdade de noite, né, e aos sábados era na parte da manhã e às vezes até na parte da manhã e na parte da tarde. Hoje a faculdade são 5 anos, né, naquela época eram 4. Então, comecei em 87, eu já tinha 5 anos no Poder Judiciário. 5 anos trabalhando já com a parte de direito, conhecendo, né? E quando eu formei em 91, né, foi exatamente a época que foi criada pela Constituição de 88 a divisão entre o Poder Judiciário e o Extrajudiciário. E aí você tinha um prazo de 3 anos, né, para optar, ou continuava na parte do fórum, né, que é a parte de escrivaninha, né, escrevente juramentado, trabalhando no fórum, ou você tinha a opção de sair da parte do fórum, né, e ir para a parte extrajudicial, que é a parte que hoje você tem, que são os cartórios de nota, né, então faz procuração, escritura, reconhecimento de firmas, né, autenticações, né, essa é a parte extrajudicial. Na época, minha tia já tinha tempo, né, para aposentar, ela acabou aposentando a escrivaninha e continuou na extrajudicial, né, que é a parte de notarial, né, que ela ainda é tabeliã. Até hoje ela trabalha, já está com 70 e tantos anos, trabalhando ainda lá em Pouso Alegre, cartório do primeiro ofício, né, do primeiro tabelionato, né, e na época eu acompanhei ela. Então, como ela aposentou na escrivaninha, eu não tinha tempo para aposentar,
acabei saindo, né, da parte do fórum, né, e continuei somente na área do extrajudicial. Ok. Isso foi em 92. E continuei no cartório até 99. Ok. Davi, aí nessa fase, hoje você é empresário, como que foi essa transição de advogado para empreendedor, né? E hoje atual, trabalho com CRIA, você daqui a pouco você vai me contar um pouco mais. Mas como foi essa transição de advogado para empresário? Bem, trabalhei no cartório então até 99. Em 99 fui embora para São Paulo fazer pós-graduação, né, em Direito Empresarial, Societário e Tributário. Uma coisa muito ligada à outra, né? Você só faz o societário se você souber muito do tributário, porque o principal ganho em cima de um projeto ou de um planejamento, né, societário está muito ligado à parte tributária. Então, uma empresa que faz uma cisão, uma incorporação, uma fusão, hoje ela pega muito na área tributária, né? Então, uma empresa que gera algum tipo de crédito tributário, outra que tem muito pagamento, às vezes a sinergia entre elas, às vezes não é nem o objeto ou a atividade, né? Se dá muito, às vezes, por conta dessas particularidades tributárias. Ok. Né? E aí eu fiz a pós-graduação em São Paulo, em 99, montei um escritório em São Paulo em 2004, e aí comecei a trabalhar com algumas empresas ligadas à área aduaneira, né? Então, na época, a Elog, a exportadora Princesa do Sul em Varginha, né, que é o Porto Seco, né, de Varginha. Então, prestei alguns serviços como terceiros para eles, né? Então, comecei a ter um certo conhecimento, né, dessa parte empresarial aduaneira, né? Que eram os portos secos, antigamente eram as EADs, né, as zonas secundárias, né, as zonas aduaneiras de interior, né? Varginha era a maior, né, foi a maior EAD do Brasil, né, até 2008, por aí. Então, comecei a trabalhando com essas empresas e vi uma oportunidade de negócio. Por outro lado, né, aqui em Ouro Fino, né, a família da minha esposa é daqui, né, e aí surgiu a oportunidade de montar o primeiro empreendimento imobiliário, que foi o Portal das Malhas, né, que fica aqui no trevo, né, de Ouro Fino, indo para Monte Sião, né. Ali a gente tem ali 52 lojas, mais a parte de restaurante, o escritório em cima, né, a gente tem um belo escritório na parte superior, e o posto, né, o posto Santa Fé, de combustível. Então ali foi sua primeira empresa, seria ou não? Primeiro empreendimento imobiliário. Exatamente. Aí depois você foi para o CRIA em Pouso Alegre? Isso, em 2013, né, surgiu a oportunidade aí de uma medida provisória, né, de você poder criar um CRIA. O CRIA é a mesma coisa que um Porto Seco, uma adição aí, né? O Porto Seco, ele faz o despacho e desembaraço aduaneiro. Então é uma zona secundária, em vez da pessoa importar e fazer toda a parte burocrática, né, de nacionalização ou de expedição da mercadoria para o exterior, em zona primária, tem essa possibilidade de fazer em zona secundária, que é um Porto Seco. E o CRIA faz tudo que o Porto Seco faz, que é essa parte de desembaraço, despacho aduaneiro, e mais a parte industrial. Então, o CRIA é Centro Logístico e Industrial Aduaneiro. O Centro Logístico é a parte do Porto Seco, que é o desembaraço e despacho aduaneiro. A parte industrial é exatamente você poder ter indústrias dentro desse empreendimento, né, e poder ter algumas vantagens, inclusive tributárias, né, para poder manejar a parte industrial. Ou seja, uma indústria estando dentro de uma área alfandegada, ela tem os seus tributos suspensos. Então, quando você importa uma matéria-prima, em vez de você nacionalizar, pagar o tributo em cima dessa matéria-prima, levar para a sua indústria, industrializar e depois comercializar, se você estiver ali dentro, você pode fazer o produto final dentro do CRIA, né, dentro da área alfandegada, com os tributos suspensos. E a hora que você estiver já com o produto pronto, para colocar esse produto no mercado, né, negociar esse produto, né, depois da venda do produto, você pode nacionalizar esse produto, né, e já fazer a entrega direta ao seu distribuidor ou ao consumidor final.
Então você tem uma postergação no pagamento dos tributos. E se esse produto for exportado, aquela matéria-prima que entrou com os impostos suspensos, essa suspensão ela vira isenção. E aí você acaba exportando esse produto como não, né? Não pagando qualquer tributo relacionado à sua fatura. Exatamente. Então isso é bastante importante, né? Quer exportar, mas não tem aí, não sabe como fazer, não tem uma orientação de como conseguir, inclusive às vezes pode pegar um caminho muito mais doloroso, né? Exato. Creio eu, não sei. E toda a implementação, né, ou ampliação, você tem que ter um recurso financeiro. E às vezes a pessoa não tem esse recurso financeiro. De onde que ele vai tirar? Ele pode tirar exatamente daquele capital que ele tem em cima dos tributos. Né? Então, ou seja, hoje ele tem ali um capital que ele precisa ter para poder nacionalizar o produto e pagar os tributos, né? Em torno aí de 35% a 60% de uma importação, né, são de tributos. Então, ele pode pegar esse valor, né, que está hoje investido no pagamento de tributos, postergar esse pagamento, né, e usar esse valor, né, esse capital de giro, para poder aumentar a sua produção e, assim, esse excesso de produção, ele promover a exportação. Okay. Bom, Davi, você comentou aí sobre a área logística, a questão aduaneira. Explica um pouquinho para a gente, pessoal do nosso canal, pessoal das redes sociais, o que significa aduaneiro. O que é uma repartição, um recinto aduaneiro? O recinto aduaneiro é um recinto sobre a fiscalização da Receita Federal e dos órgãos anuentes. Então, nós temos hoje todos os órgãos anuentes dentro de um recinto aduaneiro, fazendo toda a fiscalização. A Receita Federal faz toda a fiscalização de tributos, né, e de acerto daquela mercadoria. Então, a pessoa está importando aquela mercadoria, então a Receita Federal ela tem que saber se aquela mercadoria está no código KNAI correto, né, para ver se está pagando o tributo corretamente. E mais, né, se no meio disso não tem outros produtos, né, então a Receita Federal também faz essa fiscalização de drogas, de armamento ilegal. Então, isso tudo fica a cargo da verificação por parte da Receita Federal. E os órgãos anuentes, MAPA, Vigiagro, Anvisa, Inmetro, Exército, Polícia Federal, Polícia Militar, que cada um fiscaliza um determinado produto. Né? Então, se você está importando um armamento, por exemplo, o Exército tem que ver se aquele armamento é um armamento permissível para ser negociado, se é um armamento que vai para a Polícia Federal, por exemplo, entendeu? Que é um armamento que ela pode ter, armamento mais pesado, o próprio Exército, então, ou seja, o Exército faz essa verificação, o MAPA faz a verificação de madeiras, de produtos alimentícios que chegam in natura para o Brasil, né? Queijo, tudo, né? Remédios controlados, remédios, a Anvisa faz esse processo, então você tem todos os órgãos anuentes. Não mais no caso do IBAMA. IBAMA também, tudo. Legal. Então, o recinto aduaneiro é o recinto, né, onde é feito a entrada e a saída de produtos dentro do Brasil, né? Com o rigor da fiscalização dos órgãos pertinentes, Exatamente. Seja IBAMA, seja Anvisa, entre outros. Bom, Davi, o CRIA hoje ele existe, né? Está alocado no endereço, né, em Pouso Alegre, e você, que foi até onde a gente se conheceu, está levando o CRIA a um novo endereço logístico. Conta um pouquinho para a gente qual é a sua expectativa desse novo endereço logístico, o que você tem em mente, o que isso vai trazer assim, de interessante para os negócios e também pela digamos assim, a influência na grande cidade de Pouso Alegre. Bem, hoje a gente está numa área que na época, em 2013, quando ele requeriu, né, a autorização, né, para operar um recinto alfandegado, estamos ali numa área de 28 mil metros quadrados com 4.500 metros de área construída, né? Então essa é a nossa área hoje. Mas em 2013 já tinha essa visão, né, de ir para uma área maior. Então a gente já tinha uma área futura, que é a área que você está até trazendo e fazendo esse trabalho, né,
ambiental para a gente, né? É uma área de total, são 460 mil metros quadrados. Hoje a gente está trabalhando 240 com mais 90, são 330 mil metros quadrados. Nesses 330, o projeto é de ter 108 mil metros de área construída. Né? Viu bastante, né? Mas assim, desde lá atrás, né, a gente... E outra, nós ficamos 5 anos para iniciar a operação. Tá? Então, o requerimento para a Receita Federal para ter esse licenciamento foi em 2013. Nós ficamos de 2013 até 2018 trabalhando e fazendo de uma... organizando, né, para que a gente suprisse todas as exigências por parte da Receita Federal e dos órgãos anuentes para a gente iniciar a operação. Então foram 5 anos, né, preparando e trazendo, né, todas as exigências, né, da Receita Federal para dentro desse local, né, desse recinto, para ele se tornar um recinto alfandegado. Perfeito. Davi, depois gostaria de pedir permissão se a gente pode, né, mostrar um mapinha superficial dessa área no nosso canal, se caso isso estiver atento. Vai ser interessante para o pessoal ter ideia do que seria aí um centro de logística de distribuição alfandegada. Perfeito. Autorizado. Obrigado. Davi, nesse complexo, você vai estar trazendo algumas empresas. Existem algumas empresas já em trabalho, em negociação, para serem parceiras nesse centro? Sim. Uma coisa assim, o correto que a gente estava esperando era levar o CRIA primeiro para essa área, para depois a gente agregar as novas indústrias, novas empresas dentro do empreendimento. Então, ou seja, o CRIA teria que estar lá para depois a gente começar a subblocar e trazer novas indústrias, né, para dentro do espaço. Exato. Porém, né, a gente foi, no ano passado, surpreendido com o projeto dos Correios. Né? O Correio ele tem um recinto alfandegado, que chama CEINT. Né? CEINT dos Correios é a parte alfandegada. Então, a remessa postal internacional, né, ele passa por um recinto alfandegado dos Correios. Hoje o Correio ele tem 3 recintos alfandegados, né, CEINTs. Um é em Curitiba, né? E esse de Curitiba que está vindo para Minas Gerais, vindo para Pouso Alegre, vindo para o nosso empreendimento, né? E os outros 2, um no Galeão, no Rio de Janeiro, e o outro em Guarulhos. Nos 2 aeroportos, então, e ali é muito mais um centro de triagem. Né? Então, quando a mercadoria é grande, isso aqui e tal, para não ficar rodando até Curitiba e depois voltando, você já tem o destino aqui a região sudeste. Então, tanto em Guarulhos como no Galeão é feita uma prévia, né? E essa importação acaba sendo verificada no CEINT dos Correios, tanto no Galeão como em Guarulhos. Mas 90% é tratado lá em Curitiba. Então, quando você recebe uma mercadoria importada na sua casa, né, que você comprou lá fora, a última perna, né, de transporte é feita aqui no Brasil pelos Correios. E a verificação disso é feita dentro de um recinto alfandegado dos Correios, que chama CEINT, que hoje é em Curitiba. A partir do ano que vem, né, a previsão é no segundo semestre a gente colocar todo esse recinto alfandegado, né, pronto, né, de conformidade com todas as exigências também da Receita Federal e de todos os órgãos anuentes, né, os mesmos quesitos do CRIA são os mesmos do CEINT dos Correios. Ele tem que obedecer todas as normas, né? Então, eu acabei cedendo, né, parte do empreendimento, né, em locação para os Correios, para ele trazer o CEINT para Pouso Alegre. Né? Isso é muito importante para o Estado, é muito importante para Pouso Alegre. Né? E é vamos dizer assim, é uma lógica. Né? Curitiba fica meio fora de mão, né? Penso que fica muito no extremo sul, né? Em Pouso Alegre a gente está numa região mais central. Porque você tem que ver aonde que chegam esses produtos e o principal, né? Onde que é o centro consumidor desse produto. Então hoje, grande parte chega aqui, né? Guarulhos, Viracopos, Galeão, né? Santos, né? A parte marítima, né? Então aéreo e marítimo, vai para Curitiba,
é feita a triagem lá e grande parte volta. Porque o e-commerce, né, forte aqui na região sul-sudoeste. Exatamente. Então, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, acaba absorvendo aí 70% praticamente de toda essa importação, né, através do e-commerce. Uma coisa interessante, né, fiquei sabendo até numa reunião que eu tive com a Receita Federal essa semana, de cada 4 produtos de e-commerce no Brasil, um sai de Minas Gerais. Um sai de Minas Gerais. Minas Gerais compra bastante. Não, ele repassa. Né? Então, 4 produtos que são distribuídos para o Brasil inteiro, né? Um produto desse sai de Minas Gerais. São centros de distribuição dos grandes e-commerce, né? Da Fit, Mercado Livre, Tok, Amazon, todas essas grandes empresas de e-commerce estão em Minas Gerais. Ótimo. Além do correio, tem algum planejamento? Não, o correio foi essa surpresa, né? Porque para levar uma indústria para lá ou levar uma empresa para lá, o CRIA tem que estar lá dentro. Ok. Entendeu? Porque ele só vai estar dentro de uma área alfandegada se a área alfandegada estiver lá. Então, o CRIA tem que ir para lá. Né? Então, os Correios, como ele também é uma área alfandegada e acaba tendo uma sinergia, um complemento com o CRIA, a gente acabou cedendo essa área para os Correios, né? Para ter ali dentro do mesmo complexo também a distribuição pelos Correios. Perfeito. Porque o CRIA, às vezes, muita gente compra, importa, a gente faz a nacionalização do CRIA, vai para o centro de distribuição e do centro de distribuição depois vai para o Correio fazer a última pedra, que é você receber o produto da sua casa. Estando tudo ali, né? Então um complementa o outro, ou seja, as empresas que importam pelo CRIA, eles não vão precisar depois tirar esse produto, levar para o centro de distribuição, do centro de distribuição voltar para os Correios trazer a entrega. Você pode fazer esse repasse internamente ali no mesmo complexo. Perfeito. Bom, Davi, além deste empreendimento, você possui alguma outra empresa, alguma outra ocupação na área empresarial? Empresarial, a gente tem o Portal das Malhas aqui em Ouro Fino, né? E nós temos também a DG2 Cápsulas, que é uma empresa que fabrica cápsulas de café, de chá, né? Cápsulas de bebida, compatíveis com a marca Nespresso, né? Então, toda a máquina Nespresso ela pode fazer a extração da cápsula, né? Mas hoje toda a produção da DG2 Cápsulas, que é aqui em Ouro Fino, ela é destinada para uma outra empresa do grupo que fica em Hong Kong, é a Gold Coffee, Hong Kong, a matriz dela é em Hong Kong, né? Então toda a produção é levada para essa outra empresa e de lá é comercializada principalmente na China. Na China, mercado. Você entra no mercado chinês com essas cápsulas só. Ou seja, o chinês toma o café das cápsulas daqui de Ouro Fino. Exatamente. Que ótimo, isso é muito bom. E essa empresa está numa fase agora, uma segunda fase, porque a Nespresso ela criou um tipo de máquina que há necessidade de um lacre. É um lacre que algumas empresas desenvolveram isso com papel. A gente procurou desenvolver da mesma forma que a Nespresso, que é com resina, né? Então, a gente está desenvolvendo uma máquina junto com a Tribond. A Tribond, lá em Diadema, está desenvolvendo uma máquina para poder ter esse lacre, né, para poder fazer a vedação, para poder dar a extração. Então, a gente está paralisado, por enquanto, com a produção. A gente teve uma produção no passado, mas com essa mudança, né, da máquina de extração da Nespresso, a gente acabou tendo que parar a produção. Estamos já desenvolvendo maquinário para voltar à produção. Né? E fora isso, aí é o CRIA em Pouso Alegre e a construção, né, que agora é um empreendimento, que é a SPE, que a gente chama, né, que é toda essa nova área, que são os 460 mil metros quadrados, para poder receber todos esses empreendimentos aí, né, inclusive o CRIA. Bom, Davi, nesse seu meio de trabalho, como empreendedor, advogado, como você vê o conceito meio ambiente, o licenciamento ambiental, que até foi uma das causas que a gente se conheceu, e eu agradeço muito pela oportunidade. Como você vê isso no seu trabalho dia a dia? Eu coloco assim, o meio ambiente, ele entra mais como, digamos assim, algo como obrigação legal ou algo que você vê como necessário para as empresas?
vai ser bom você ter esse equilíbrio socioambiental ligado em suas empresas? Como seria a sua opinião ligada a isso? Bem, desde o início, né, a gente procura observar bastante essa parte ambiental. A área adquirida, esses 460 mil metros quadrados, só para você ter uma noção, a gente teve a supressão, né, de uma árvore só. Tá? Uma árvore que ela estava bem no meio, né, e a gente fez todo o estudo, a análise, para ver se dava até para manter essa árvore. Realmente era uma pereira, né, mas ela estava até oca por dentro, isso aqui. Verdade. Né, e a gente acabou tendo que fazer todo o processo, né, para poder fazer a retirada dela, mas com compensações e tudo mais. Dentro da legalidade ambiental. Exatamente. Então, desde o início, a gente tem essa pegada. Então, a escolha do terreno já foi uma escolha observando essa área ambiental, né? E vou falar para você, hoje é uma necessidade porque as grandes empresas, as grandes indústrias, principalmente as multinacionais, elas veem isso hoje como não um diferencial, mas uma obrigatoriedade. Tá? Então, hoje, se a empresa ela não tiver um certificado, um ISO 14000, um SEDEX, que é o que a gente tem, né, que é um certificado socioambiental. Posso usar esse gancho, porque a gente está agora há pouco, a gente estava conversando um pouco sobre o SEDEX, e o SEDEX também foi um pouco de novidade para mim. Eu acho que bacana se você puder falar um pouquinho sobre essa certificação, foi através de uma prestação de serviço, né? Exato. Conta um pouquinho para a gente. Então, a gente participou de um BID, né? E esse BID, ele não só levava em consideração o valor, né, do serviço prestado, que o nosso é o desembaraço e o despacho aduaneiro, né? A empresa é a Unilever, né? E aí, quando a gente participou do BID, depois a gente foi surpreendido, né, que a gente tinha que ter esse certificado SEDEX, que é um certificado, né, que você passa por uma auditoria, é uma empresa americana, né, e eles fazem toda uma auditoria socioambiental. Então, eles veem tudo na empresa, a parte social, pagamento de salário dos funcionários, a parte... maternidade, você está tudo, né? Você respeitar todas as regras, né? E são regras, às vezes, que você falou, né? Assim, são obrigatórias? Nem tanto, porque, por exemplo, a licença maternidade, né? Geralmente as empresas são obrigadas, por lei, a dar 4 meses. Já tem várias empresas já utilizando 6 meses. Para você ter esse certificado SEDEX, você é obrigado a dar esses 6 meses. Então, por 4 meses, a funcionária fica afastada pelo INSS, que é o que o INSS paga, né? E os outros 2 meses é por conta da empresa. Mas isso é muito bom, né, para a parte social. Né? Então você é obrigado a ter todas essas iniciativas, né, para poder ter esse certificado. A parte ambiental também é levada muito em consideração, então tudo hoje que se faz dentro do CRIA, depois você tem que ter uma destinação de reciclagem. Então, ou seja, você não pode não ter, né, nenhum tipo de descarte de lixo, por exemplo, para material que há possibilidade de ser reciclado. Perfeito. Bom, caminhamos já para o fim da nossa entrevista com o Davi Maciel Filho, empresário, advogado. Davi, bom, a gente está trabalhando com o Davi, a gente está no processo de licenciamento ambiental do novo CRIA, né? E eu gostaria de perguntar para o Davi como foi essa experiência aqui com o nosso escritório, com nossos consultores, uns até o momento, né? A gente ainda tem uma caminhada junto com o Davi. Eu queria que você dissesse qual é a sua opinião sincera sobre o trabalho, até o ponto que a Etos está emprestando. Bem, como toda empresa, a gente faz um bid, né, uma escolha, né? Então a gente foi atrás de outras empresas, né? E acabou que a Etos foi a escolhida, né? E o que levou muito em consideração a escolher a Etos, né, foi a capacitação dos consultores, né, dos proprietários da Etos, né, dos colaboradores, né? Então isso foi fundamental para a gente, né? Então a escolha da Etos, ela foi muito técnica.
né? Então, ou seja, a gente fez uma análise de conhecimento, porque a área ambiental é uma área bastante complexa, né? A legislação é muito extensa, né? E a gente, desde o início, como eu falei para você, a escolha do terreno, a construção do galpão desde o início, a contratação da construtora que a gente fez lá, é porque ela vai nos entregar, né, um galpão com certificado LEED, né, que é um certificado ambiental também, né, de boas práticas, de construção, de descarte de material e tudo mais, né, da utilização de material também na obra, né? Então a gente tem realmente essa preocupação, né? E agora, né, para todo o empreendimento bastante grande, 160 mil metros quadrados, né? Então há necessidade de uma observação de várias regras, né, de cunho ambiental, e realmente a gente fez lá uma prévia com vocês, né, e com outras empresas, e a gente acabou optando por vocês pelo conhecimento, pela segurança que vocês nos passaram, né? Porque a gente tem que trabalhar com pessoas que você contrata e deixa na mão dela, né? Confie. E você tem que ter essa segurança, né, de poder falar assim, puxa, essa área ambiental está na mão de pessoas capacitadas e que vão fazer realmente um trabalho, vamos assim dizer, de excelência. Obrigado, Davi. Agradeço mesmo. Espero sim que a gente da Ethos continue prestando esse bom trabalho. Estamos sempre à disposição, tá? E quero dizer aqui que é um enorme prazer fazer parte dessa história, de você como empresário, da sua empresa, o CRIA, desse novo centro alfandegário de Pouso Alegre. Isso traz muito orgulho aqui, não só para mim, como os trabalhadores aqui, os colaboradores da Ethos. Pessoal, vamos estar encerrando agora a entrevista com o Davi. Agradeço a todos aí pela audiência, tá? E desejo a todos aí um ótimo dia, uma ótima noite. E gostaria que o Davi também já se dirigisse aí para o encerramento, despedindo do pessoal. Fique à vontade, Davi. Obrigado pela oportunidade, né? Espero ter ilustrado aí um pouco, né, do que da carreira e tudo mais, né? E também da Ethos, do trabalho, e agradecer a todos, né? Eu acho que essa parte ambiental, essa parte social, ela tem que falar forte, ela tem que ser levada em consideração para um mundo melhor, né? Eu acho que fica aí a reflexão, né, para todos pensarem bastante na hora de optar, de ter uma decisão, né? Olhar também para esse lado, não só o lado financeiro, mas o lado social, o lado ambiental. E você pode ter certeza, tem muita gente de olho em você, tá? Obrigado, pessoal. Amigos do meio ambiente, a gente fica por aqui mais uma vez. Agradeço a todos. Até a próxima entrevista no nosso canal. Até mais.